Bom, vamos lá. Nós estamos agora, no final do módulo 2 da apostila de revisão 1 do terceiro ano do ensino médio, né? E aqui, nessa sequência de vídeos aqui, a gente vai resolver os 5 exercícios sobre função quadrática, tá bom? Então, lembrando que esse módulo fala sobre função no âmbito geral, fala sobre função do primeiro grau e agora a função do segundo grau, só os exercícios, tá bom? Então vamos lá finalizar essa sequência aqui, né? Estamos dentro da playlist ali que resolve todos os exercícios do módulo, tá bom? Esses são os últimos 5. Bora lá para o primeiro exercício dessa página 15 aqui. Então, nesse exercício aqui, a gente tem, né, um exercício clássico aí de função quadrática. Você tem o preço do ingresso de uma peça de teatro, relaciona-se com a quantidade de frequentadores X por sessão através dessa relação aqui. Então, o preço, né, é dado pelo menos 0,2x, que é a quantidade de frequentadores, mais 100. A receita, né, é o preço vezes a quantidade de pessoas. Só lembrando aí, relembrando o significado de receita, né? Receita é o quanto você arrecada. Então, o preço do ingresso vezes a quantidade de pessoas que compareceram. E aí ele pergunta, né, qual é a receita arrecadada por sessão se o preço do ingresso é de 60? O preço é o P. Ele deu no enunciado. Ele está falando que esse P vale 60 reais. Eu não vou colocar em termos de dinheiro, não assim, para ficar mais simples, tá? A visualização. Então, vai ser 60 só. E aí, se o P é 60, eu consigo achar o X, né? Então, se o P é 60, então, na minha expressão que está assim, ó, P igual a menos 0,2x mais 100, eu vou trocar o P por 60. E aí eu vou descobrir tranquilamente o x, é uma equação de primeiro grau, né? Então, eu vou passar o 2x, o 0,2x para cá, para ele ficar positivo. O 60 vem para cá, equaçãozinha de primeiro grau, que dá 40, e esse 0,2 vai passar dividindo. 0,2. 40 dividido por 2 dá 20, mas tem um zero aqui depois, então vai dar 200. Então, o que significa isso, né? Quando eu tenho 200 frequentadores, o meu preço deve ser de 60 reais, né? Porque aqui essa relação é uma função afim e ela relaciona ali a quantidade de frequentadores com o preço. Mas essa não era a pergunta, né? Ele quer saber a receita, né? Não a quantidade de pessoas que vão frequentar a sessão ali. A receita, ele deu aqui, ó, que a receita, ela nada mais é do que o preço vezes a quantidade de frequentadores. Então, a minha receita é 60 reais vezes as 200 pessoas que vão comparecer ali. Então, 6 vezes 2 dá 12 e tem esses 3 zeros. Então, 12 mil reais vai ser a minha receita quando o meu preço for de 60 reais. Tá bom? Então, essa daí é a alternativa A, né? É a questão letra A. Agora, a letra B dessa questão é: qual é o preço, é, qual o preço deve ser cobrado para dar a máxima receita? Preço cobrado para dar a máxima receita. Lembrando, né, que estamos trabalhando com função quadrática, função do segundo grau. E eu consigo descobrir que essa receita, ela é uma função, ela depende do x, ela depende da quantidade de frequentadores. Por quê? A receita é o preço vezes a quantidade de pessoas. Ele passou isso no enunciado. E esse preço, ele nada mais é do que a função que ele já deu, uma função de primeiro grau. Ele depende também da quantidade de frequentadores. E isso multiplicado pelo x, novamente, vai me dar uma função quadrática. Então, essa função quadrática aqui, ela nada mais é do que, aplicando a distributiva, eu vou ficar com menos 0,2x ao quadrado mais 100x. Isso aqui é receita. E esta função, sendo, né, relembrando aí de função quadrática, quando o nosso a é negativo, é porque nós temos uma parábola triste. Nós só relembrando aí de função quadrática. Então, essa parábola, né, vou só fazer, não pediu para fazer, né? Ele não pediu para fazer a parábola. Eu estou só fazendo aqui para relembrar alguns conceitos importantes. Um deles é esse, né, o gráfico de uma função quadrática. Então,
a minha parábola aqui, ela passa no zero. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela passa no zero, zero. Por que que eu sei disso? Porque essa parábola não tem o C. O C dessa parábola é zero, o C é onde ela passa no eixo Y. Outra coisa importante, né? Essa parábola é triste porque o A é negativo. Essa parábola passa por aqui desse jeito, na parte crescente, né, da parábola que passa no eixo Y, porque o B é positivo. Então, a parábola tem esse jeitão aí. E ele está perguntando, então, o Y está na receita, né? E o X está aqui, que é a quantidade de frequentadores. Ele está perguntando qual é o preço para que a receita seja máxima. Receita máxima significa nesse ponto aqui, que é o ponto de máximo, né? Então, qual que é o preço? O preço depende do X, né? Está aqui na fórmula do preço, aqui, ó. O preço depende do X. Se o preço depende do X, eu preciso achar o X do vértice, né? O X para que quando a receita é máxima. Eu vou achar a quantidade de pessoas que faz a minha receita ser máxima, tá bom? Com essa quantidade de pessoas, eu descubro ali o preço, certo? E aí, tá bom. Vamos lá, então vamos para a fórmula do X do vértice. Vou fazer de azul mesmo. Então, o X do vértice é menos B sobre 2A. O X do vértice, então, o B dessa parábola aí é 100, então vai ficar menos 100. Dividido por 2 vezes o menos 0,2, né? Então, aqui eu vou ficar com 100 dividido por 0,4. Menos com menos dá mais, já mudei os sinais, né? Se eu multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, eu tiro a vírgula, né? Fica mais simples de fazer. E aí, 1.000 dividido por 4 dá 250. Então, tem 250 pessoas. Se forem 250 pessoas visitar aí, né, esse teatro, eu vou ter a receita máxima. Mas ele não perguntou qual é a receita máxima, ele está perguntando o preço. Por isso que eu calculei só o X. Por que que eu fiz só o X? Porque ele quer o preço. E o preço não depende da receita, ele depende do X. Ele é uma função do X, né? Então, ele é menos 0,2x mais 100. E se eu coloco aqui o X que me conduz à receita máxima, eu tenho o preço também que conduz à receita máxima, né? Esse preço a ser cobrado vai ser, né, o preço quando 250 pessoas frequentam o meu teatro. Então, menos 0,2 vezes 250. Opa, pulou aqui o 2, né? Vamos arrumar. Vezes 250, mais 100. 2 vezes 250 é 500, então aqui vai dar menos 50, mais 100. Então, o preço, né, quando 250 pessoas estão lá no meu teatro, vai ser de 50 ingressos, né? Então, se eu cobrar o preço de 50 ingressos, forem 250 pessoas, eu vou ter a receita máxima. Beleza? Esse exercício é um exercício bem interessante aí, né, para função quadrática, porque ele tem máximo de função, ele tem função afim junto dele, tem um monte de coisa interessante. Vamos lá para o exercício 2.